Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja, conscientizando o cristão sobre o conceito bíblico de liderança, mostrando a importância do respeito e submissão às lideranças que desempenham seus papéis em conformidade com o contexto bíblico geral, refletindo sobre a importância das lideranças instituídas por Deus à frente da sua igreja. Deixe aí os seus comentários e o seu like. Suas interações no canal são muito importantes, elas fazem com que o YouTube ele classifique o vídeo como importante e o impulsiona a ser sugerido a muitas outras pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, abençoando outras pessoas. Confira aí se você continua inscrito no canal. Se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu fizer uma nova postagem. Nossa unidade ela determina o tamanho da nossa força. O textual dessa reflexão bíblica está em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Na verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele afirma que o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores que são constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. O texto de referência está em Hebreus capítulo 13, versículos 7 a 9 e também o versículo 17. Nesse texto, o escritor aos Hebreus, ele repassa instruções quanto às lideranças da igreja e fala sobre o risco de o cristão ser induzido a aderir e internalizar falsas doutrinas, deixando explícito aí que a obediência aos pastores é uma doutrina bíblica e deve ser observada. Romanos capítulo 13, versículo 1, esclarece que os diferentes tipos e graus de autoridades foram instituídas por Deus e que desobediência ou desacato a uma autoridade é desobediência ou desacato ao próprio Deus que a instituiu, seja por sua vontade permissiva ou diretiva. As lideranças da igreja cristã também elas estão nesse mesmo patamar, pois igualmente foram instituídas por Deus, que é quem se mantém no controle absoluto e intocável sobre tudo e sobre todos. Essa questão é muito importante ser dita, pois a relevância primária das lideranças cristãs está na realidade fática de que elas foram instituídas por Deus, a quem essas lideranças deverá prestar contas no exercício do desempenho e também dos resultados positivos ou negativos, frutos do ato, da ação ou não ação de liderança. Evidenciando que liderar uma comunidade cristã deve ser assumido com muita responsabilidade e temor a Deus, pois vai muito além do que ter um título ou ser nomeado a um cargo. Trata-se aí de uma vocação, de um chamado, de uma incumbência divina. Cabe às pessoas que compõem a igreja valorizar e honrar quem ocupa essa posição à frente da comunidade cristã nos diferentes graus da hierarquia ministerial. O papel do líder na igreja deve ser de acordo com o exemplo de Jesus. Isto porque as lideranças são autênticas representantes diretas de Jesus, cuja delegação foi outorgada por ele próprio, com o objetivo exclusivo de cooperar reproduzindo ações cristãs, ou seja, reproduzindo ações que foram empreendidas por Cristo no seu ministério terreno, contribuindo assim para o aperfeiçoamento, a consolidação e a cristalização da fé cristã na vida de quem se converte a Cristo, o confessando como o único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. O texto bíblico é explícito em dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, que é o amor cristão em ação, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo
para sua edificação em amor. Sendo o próprio Cristo quem deu, quem presenteou, quem concedeu, quem outorgou pessoas para ocupar diferentes funções dentro da igreja, o padrão de liderança deve ser o padrão cristão. O termo padrão ele tem origem no grego typos e se refere a uma figura formada por um forte golpe ou por uma impressão, descrevendo com precisão aí o desejo de Deus formar as pessoas, imprimindo nas pessoas a marca de Cristo. Portanto, é inadmissível que alguém queira aí implantar um padrão de liderança que altere o foco e os objetivos propostos por Cristo ao dar líderes à sua igreja, devendo aí algum tipo de liderança que queira fugir do foco estabelecido por Jesus ser rejeitada de pronto. Isto porque é por meio das lideranças instituídas por Deus que Jesus ele apacenta e administra as atividades necessárias ao bem comum do seu rebanho, que espera ansioso a volta do Supremo Pastor e que precisa de cuidados especiais e de instruções para ter condições de continuar a jornada cristã de forma resiliente, saudável e sustentável. O perfil bíblico de liderança cristã, além do que já foi colocado, deve ter aí a sua identidade fundamentada no amor de Deus, especificamente no amor ágape, que é incondicional e o único tipo de amor que qualifica a pessoa a construir relacionamentos sólidos, permanentes e íntimos com Cristo, que é o cabeça da igreja, independentemente de as circunstâncias serem favoráveis ou não. O amor eros, representado, experimentado e motivado pela tão famosa paixão, e o amor filhos, que é o amor desfrutado pelos membros de uma família, são vulneráveis, impregnados de hedonismo, portanto, insuficientes a quem é instituído por Deus e aceita exercer o papel de líder em sua igreja. Além de ser amorosa, a exemplo de Jesus, a pessoa que se propõe a liderar com um perfil bíblico de liderança deve ser disposta a servir até mesmo pessoas desafetas e inimigas, ser íntegra e justa nas tomadas de decisões simples ou complexas, deve ser uma pessoa corajosa para enfrentar as opções e os desafios que inevitavelmente surgirão, deve ser uma pessoa zelosa, sempre se pautando pelo contexto bíblico geral, para que o nome de Jesus nunca seja profanado, evitando também que o rebanho do Senhor ele seja prejudicado ou deixado em situações de vulnerabilidade moral, física ou espiritual. Deve ser fiel aos preceitos bíblicos e aos propósitos da missão que aceitou desempenhar. Deve estar focada na missão recebida de Deus, ciente de que terá que prestar conta por tudo que tiver feito ou deixado de fazer, sejam coisas boas ou más. Deve ser diligente, aplicando sempre a palavra de Deus e mantendo uma preparação constante. Outras qualificações necessárias ao perfil de liderança bíblica são ter competência técnica para desempenhar as atividades inerentes à função para a qual a pessoa for designada, deve ter espírito de decisão, ou seja, ter iniciativa de tomar as decisões que, se fizerem necessárias ao bom andamento da obra de Deus, sejam decisões fáceis ou complexas. Deve ter inteligência, que é a capacidade de aprendizagem, de raciocínio, de percepção, de compreensão dos fatos e dos acontecimentos. Deve ter conhecimento, que é o acúmulo de informações e também de dados relacionados direto ou indiretamente com a função que será desempenhada. Deve ter sabedoria, que é a capacidade de se utilizar bem aí os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, e a inteligência para as tomadas de decisões assertivas, proativas, resilientes. Quem lidera, seja em que área for, deve estar ciente de que a função que essa pessoa ocupa e as atividades que desempenha nunca devem ser tratadas como algo pessoal, mas como sendo dádivas de Deus, dignas de que quem as desempenham tenha temor, tenha reverência a quem a função de fato pertence. Ainda quanto ao perfil bíblico de liderança cristã, Paulo ele orienta dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério.
Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vocação e chamado para a liderança são requisitos imprescindíveis à vida de quem se propõe a ocupar posição de liderança na igreja de forma responsável. Ser vocacionada, ser chamada a liderar, é totalmente oposto do caso em que uma pessoa seja invocada em exercer uma liderança na igreja. O termo invocada traz no seu prefixo de negação in a comprovação de que a pessoa não possui vocação, não possui a chamada divina para a enorme responsabilidade de ser líder da e na igreja. Quando Paulo fala sobre o fato de uma pessoa desejar o episcopado, Paulo ele deixa claro se tratar de algo excelente, algo que exige competência, preparo antecipado, tanto quanto a integridade moral, física, familiar e espiritual, como quanto a aquisição de conhecimento adequado, pautado no contexto geral das Escrituras, como também quanto à obra de Deus e tudo que a envolve, sempre pautando a vida com um bom testemunho de um fiel, íntegro, genuíno e coerente discípulo de Cristo em quaisquer lugares e circunstâncias adversas ou não. Paulo ele frisa que para se alcançar posição de honra é preciso servir bem na diaconia, que é o primeiro degrau ministerial, ficando evidente que o foco principal são as qualidades da pessoa e nunca os deveres a serem desempenhados. Ou seja, se a pessoa for desprovida das qualidades bíblicas necessárias às diferentes funções ministeriais, nunca deverá assumi-las, mesmo que aparentemente não tenha alguém que preencha todos os requisitos bíblicos. É preferível que não seja feito do que se faça de uma forma relaxada ou profana. É preciso muita cautela e responsabilidade nas separações e ordenações ministeriais para que quem for escolhido tenha um caráter ilibado e uma vida consagrada ao Senhor. O chamado vocacional, ele abrange todos os membros da Igreja de Cristo, pois quem é discípulo, quem é igreja, quem é templo e habitação do Espírito Santo, independentemente se é homem ou mulher, se é pessoa nova ou anciã, essa pessoa recebeu de Cristo a ordem direta de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, oportunizando as pessoas se converterem a Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se tornando discípulo de Cristo e vindo a assumir também a sua parcela de responsabilidade na missão de evangelizar o mundo. Portanto, o chamado evangelístico é comum a todos e a todas que se tornam discípulos e discípulos de Cristo. Além disso, inexistem dúvidas de que Deus ele pode vocacionar e chamar seus servos e suas servas para missões específicas. Por exemplo, Abraão foi chamado e desafiado por Deus a agir exclusivamente pela fé para ser transformado em Abraão, o pai de multidões, dando origem à nação de Israel, da qual Cristo foi revelado ao mundo. Moisés foi chamado por Deus para transformar uma raça de escravos em uma das mais poderosas nações da terra e também foi responsabilizado a regulamentar e implantar a lei. Samuel foi chamado ainda muito jovem para ser sacerdote, profeta e juiz. Davi foi chamado para ser o maior rei de Israel em todos os tempos. Paulo foi chamado para ser, depois de Jesus, o maior evangelista do Novo Testamento, responsabilizado a evangelizar os gentios, orientá-los e treiná-los para o ministério. Mesmo que pessoas diferentes sejam chamadas para missões idênticas, a intensidade, a abrangência e os resultados eles podem ser diferentes uns dos outros, já que o desempenho e a forma de atuação variam de uma pessoa para outra. O que nunca deve ser ignorado e é comum a quaisquer chamados específicos é que os chamados específicos que Deus faz aos seus servos e às suas servas, que Deus faz a homens e a mulheres, sempre visa o desenvolvimento e a consolidação do plano divino de redenção que é abrangente a toda a humanidade. A variedade de membros e de funções na igreja como o corpo de Cristo na terra é justamente para facilitar e
possibilitar que as diferentes funções necessárias ao bom desenvolvimento, estabilidade, proteção, manutenção e preservação da igreja cristã sejam exercidas com normalidade e regularidade. Assim como no corpo humano, o mesmo deve ocorrer com as diferentes funções, desde o ato de a pessoa se tornar membro da igreja por meio do batismo nas águas e estar apta a exercer ministério de louvor, instrumentista, líderes de departamento de criança, adolescentes, jovens, mulheres, varões, terceira idade e outros departamentos, visitas hospitalares e familiares, aconselhamento, auxiliar, diaconia, presbitério, evangelista, missionário e missionária, pastor titular ou pastor auxiliar e bispo. Estas e tantas outras funções ministeriais desempenhadas na igreja cristã, investidas de unidade, diversidade e mutualidade, visam colaborar para que a obra de Deus como um todo seja consolidada na vida humana e na vida de todos que aceitarem, ao chegarem ao conhecimento do Filho de Deus, estando aí aptos a alcançar a estatura perfeita, completa de Cristo. Deve ser visto como um privilégio ser vocacionado e chamado por Deus para desempenhar aí diferentes funções na igreja cristã. O pastor Josué Gouveia, ele frisa em seus comentários que o chamado divino é inconfundível e que cada cristão deve estar atento ao ministério que recebeu do Senhor. Destaca o pastor Marcos Santana que nenhum discípulo é desprovido de talentos, pois além dos talentos naturais dados por Deus a todas as pessoas para que elas os desenvolvam, em sendo necessário, Deus ele concede os dons sobrenaturais e os frutos do Espírito Santo para que os seus servos e suas servas desempenhem atividades, tenham atitudes e comportamentos que ultrapassam os limites humanos. É responsabilidade de cada cristão, de cada membro da igreja, de homens e mulheres, a edificação do corpo de Cristo, se utilizando de forma responsável, resiliente, saudável e sustentável os dons e talentos naturais e sobrenaturais dados por Deus. A relevância da liderança e também na igreja é inquestionável e tem como propósito oportunizar as pessoas conhecer o Evangelho, se converterem a Cristo e consolidar a fé cristã. Portanto, caso perca em qualidade ou sofra descontinuidade, seja na preparação, no treinamento ou no desempenho, a obra de Deus ela terá prejuízos irreparáveis. E quem for o responsável ou a responsável terá que arcar com os prejuízos de suas próprias escolhas ou omissões. Ainda hoje, até o arrebatamento da igreja, Deus ele continua e continuará escolhendo homens e mulheres para liderar a sua igreja com temor, devoção, resiliência, reverência e excelência. É um imperativo que quem for escolhido, vocacionado e chamado, seja exemplo dos fiéis por ter a obrigação de seguir o fidedigno exemplo de Cristo. Do contrário, a pessoa estará vazia e sem forma, como descreve as Escrituras ao falar como eram as coisas antes da obra criacional. Somente a ação de Cristo, o Verbo vivo que desceu do céu, na vida de uma pessoa, é que pode transformar o caos e o vazio em algo indescritível, em algo maravilhoso que beneficie os seres humanos em todos os aspectos. Quanto aos deveres dos líderes e o devido reconhecimento da igreja, bem como as recomendações bíblicas quanto à postura dos membros em relação às lideranças instituídas por Deus para pastorear o seu rebanho, a Bíblia Sagrada traz instruções muito claras. Em primeiro lugar, desde que o trabalho seja realizado dentro do padrão cristão, genuinamente bíblico, Paulo orienta dizendo: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Ou seja, o cristão ele precisa se interessar em cuidar das lideranças, dos que foram colocados por Deus como guias, como instrutores, como conselheiros, como pastores, e que se esforçam para dar o melhor de si em prol do reino de Deus. O motivo do merecimento único e exclusivo é por causa da obra de Deus, por causa do trabalho que realizam na obra de Deus. O oposto do que muitos querem
ao imaginar que o merecimento ele seja por causa de uma boa oratória, de uma boa influência social, do carisma, da aparência física, da função ministerial ou dos dons e talentos naturais que a pessoa possua. Que Deus nos dê líderes genuinamente cristãos, obedientes, tementes a Deus, resilientes em fazer a sua extraordinária obra, bem como que nos dê condições de submissão e companheirismo às lideranças instituídas por Deus sobre nossas vidas. Obedecer aos líderes é uma ordenança divina, para que a obra de Deus ela seja feita com alegria e não com gemidos. Sob pena de quem provocar tristeza, quem provocar gemido nas lideranças, ser penalizado pelo próprio Deus, como ocorreu nos casos de rebelião aí de Datã, Corá, Abirão e seus aliados, bem como com Diótrefes, que foi um rebelde contumaz na igreja primitiva. Em todos os tempos da história, inclusive na atualidade, houveram e há pessoas insubordinadas que resistem a serem pastoreadas, ensinadas, admoestadas e disciplinadas na igreja. No entanto, os princípios bíblicos da submissão, da decência, da ordem, do respeito às lideranças instituídas pelas vontades permissivas e diretivas de Deus continuam os mesmos. Quem se submete, reconhece, honra e coopera com as lideranças tem a aprovação divina. Quem deixa de se submeter, de reconhecer, honrar e cooperar com as lideranças instituídas por Deus tem a desaprovação divina. O objetivo final é que, no dia de Cristo, cada cristão tenha condições de ser devidamente recompensado pelo bom trabalho realizado. Infelizmente, também é recorrente constatar que, em muitas ocasiões, pessoas que se utilizam da boa oratória, de técnicas de manipulação de público, para impor as suas próprias ideias de doutrinas, heresias puras, ensinos confrontantes com as Escrituras Sagradas, sejam melhor tratados do que os fiéis servos e servos do Senhor, que lideram com humildade, temor a Deus e obediência incondicional aos princípios sagrados. No que diz respeito aos deveres dos líderes, além do que já foi dito nessa reflexão, os apóstolos Pedro e Paulo recomendam dizendo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É com essas recomendações em mente que o cristão deva desejar e se empenhar no adequado preparo para assumir funções de liderança, para trabalhar pelo bem-estar da igreja, ensinando, aconselhando, advertindo, orientando sobre a necessidade de vigilância constante para se evitar os perigos e riscos iminentes aos quais está exposto o rebanho do Senhor. A fonte de toda liderança cristã é o próprio Deus. Desobedecer ou desonrar uma liderança cujo padrão seja genuinamente cristão é desobedecer e desonrar ao próprio Deus. Todos nós, homens e mulheres, indistintamente, somos chamados e vocacionados à grande missão instituída por Jesus de evangelizar o mundo. O verdadeiro líder que se utiliza do padrão genuinamente bíblico para liderar reconhece que recebeu um chamado divino e vê a si mesmo como servo, como serva, que, de posse de uma grande responsabilidade, a desempenha em total dependência de Deus, pois Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. O legítimo chamado divino é um ato que vai além da vontade humana. É Jesus Cristo quem escolhe, chama, vocaciona e institui as lideranças à frente da sua igreja. Cabe ao cristão o privilégio em cumprir a nobre missão de oportunizar as pessoas de conhecerem a Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador. Ore, clame ao Senhor para que Ele levante líderes genuínos para a sua obra. Mas faça mais que isso.
se prontifique a servir no reino de Deus, cumprindo assim a nobre missão de liderar recebida de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.